E o prefeito Miller, o homem que mais odiara Johnson, agora era seu mais forte defensor e continuou sendo durante anos. Interpretação. Para a maioria de nós, a conclusão de qualquer coisa, um projeto, uma campanha, uma tentativa de persuasão representa uma espécie de muro. Nosso trabalho está feito e é hora de contabilizar nossos ganhos e perdas, e seguir em frente. Lyndon Johnson via o mundo muito diferente. Um fim não era como uma parede, mas como uma porta, levando para a próxima fase ou batalha. O importante para ele não era conquistar uma vitória, mas onde ela o deixava, como ela se abria para o próximo round. De que adiantaria vencer a eleição de 1937 se fosse expulso do cargo 18 meses depois? Isso seria um retrocesso devastador para seu sonho com a presidência da República. Se, depois da eleição, ele ficasse curtindo ao sol seu momento de triunfo, teria semeado as sementes do fracasso na eleição seguinte. Ele havia feito inimigos demais se não concorressem contra ele. Em 1938, arrumariam confusão enquanto ele estivesse em Washington. Portanto, Johnson imediatamente trabalhou para conquistar estes homens, fosse com charme, com gestos significativos ou com apelos espertos a seus interesses. Ele estava de olho no futuro, e no tipo de sucesso que o manteria seguindo em frente. Johnson usou a mesma abordagem em seus esforços para conquistar eleitores. Em vez de tentar convencer as pessoas a apoiá-lo com discursos e palavras bonitas, ele não era mesmo um bom orador, concentrou-se na impressão que deixava nas pessoas. Ele sabia que persuasão é basicamente um processo emocional. As palavras soam bonito, mas se um político deixa as pessoas desconfiadas de que não está sendo sincero ou que está simplesmente querendo votos, elas vão virar as costas para ele e esquecê-lo. Portanto, Johnson trabalhou para estabelecer uma conexão emocional com os eleitores, e encerrava as conversas com eles com um caloroso aperto de mãos e uma expressão no olhar, um timbre na voz, que selavam o vínculo entre eles. Ele os deixava sentindo que o veriam de novo, e despertava emoções que eliminavam qualquer suspeita de que pudesse não estar sendo sincero. O fim da conversa era de fato uma espécie de início, por ficar na mente deles e se traduzir em votos. Compreenda, em qualquer aventura, sua tendência a pensar em termos de vitória ou perda, de sucesso ou fracasso, é perigosa. Sua mente para em vez de olhar em frente. As emoções dominam o momento, euforia ao vencer, tristeza e amargura ao perder. O que você precisa é de uma visão mais fluida e estratégica da vida. Nada realmente termina, como você encerra alguma coisa vai influenciar e até determinar o que você faz em seguida. Algumas vitórias são negativas, não levam a lugar algum, e algumas derrotas são positivas, funcionando como um toque para despertar ou lição. Este pensamento fluido forçará você a colocar mais ênfase estratégica na qualidade e no estado de espírito do encerramento. Ele fará você olhar para seus adversários e decidir se talvez não fosse melhor para você ser generoso com eles no final, dar um passo atrás e transformá-los em aliados, tirando vantagem das emoções do momento. Ficando de olho no resultado de qualquer encontro, você se preocupará mais com o sentimento que deixa nas pessoas, um sentimento que pode se traduzir em um desejo de vê-lo outras vezes. Ao compreender que qualquer vitória ou derrota é temporária, e o importante é o que você faz com elas, você achará mais fácil se manter equilibrado durante os milhares de batalhas que a vida impõe. O único fim real é a morte. Tudo mais é uma transição. Conforme disse Yasuda, o que o sobre oferecer a última taça de vinho, apenas o final das coisas é importante. A vida inteira deveria ser assim.
Quando os convidados estão partindo, a relutância em dizer adeus é essencial. Yamamoto Tsunetomo, Hagakure, O Livro do Samurai, de 1659 a 1720. As chaves para a guerra. Existem 3 tipos de pessoa no mundo. Primeiro, as sonhadoras e faladoras, que começam seus projetos com uma explosão de entusiasmo. Mas esta explosão de energia rapidamente vai se apagando quando elas enfrentam o mundo real e o trabalho duro necessário para levar a cabo qualquer projeto. São criaturas emocionais que vivem principalmente no momento, perdem facilmente o interesse quando algo novo chama sua atenção. Suas vidas estão cheias de projetos pela metade, inclusive alguns que mal foram além de uma quimera. Há aquelas que concluem tudo o que fazem, seja porque são obrigadas ou porque dão conta do esforço. Mas elas cruzam a linha final com um entusiasmo e uma energia distintamente menor do que quando começaram. Isto estraga o final da campanha. Porque estão impacientes para acabar, o fim parece feito às pressas e de improviso. E deixam as pessoas se sentindo ligeiramente insatisfeitas, não é memorável, não dura, não tem ressonância. Estes 2 tipos, tanto um como o outro, iniciam cada projeto sem uma ideia firme de como terminá-lo. E conforme o projeto progride, inevitavelmente divergindo de como eles tinham imaginado que seria, ficam inseguros sem saber como sair dele e desistem, ou então simplesmente correm para terminar logo. O terceiro grupo é o daqueles que compreendem uma lei básica de poder e estratégia: o fim de alguma coisa, um projeto, uma campanha, uma conversa tem enorme importância para as pessoas. Ele fica ressoando na cabeça. Uma guerra pode começar com grandes fanfarras e ocasionar muitas vitórias, mas se terminar mal é disso que todo mundo vai lembrar. Sabendo da importância e da ressonância emocional do término de qualquer coisa, as pessoas do terceiro tipo compreendem que a questão não é simplesmente terminar o que começaram, mas terminar bem com energia, ideias claras e um olho no brilho remanescente, o modo como o que aconteceu vai ficar na mente das pessoas. Estas pessoas invariavelmente começam com um plano claro. Quando surgem contratempos, como costuma acontecer, elas são capazes de não perder a paciência e pensar racionalmente. Elas planejam não apenas até o fim, mas além do fim, as consequências. Estas são as que criam coisas que duram, uma paz significativa, uma obra de arte memorável, uma longa e fértil carreira. A razão da dificuldade para terminar bem as coisas é simples: fins inspiram emoções avassaladoras. No final de um conflito acirrado, temos um profundo desejo de paz, uma impaciência pela trégua. Se o conflito está nos conduzindo para a vitória, com frequência sucumbimos às ilusões de grandeza ou somos tomados pela ganância e agarramos mais do que necessitamos. Se o conflito tem sido desagradável, a raiva nos leva a terminar com um violento e punitivo golpe. Se perdermos, ficamos com um desejo causticante de vingança. Emoções assim podem arruinar todo o nosso bom trabalho anterior. De fato, não há nada mais difícil no campo da estratégia do que manter nossa cabeça firme o tempo todo até o fim, e depois dele, no entanto, nada é mais necessário. Napoleão Bonaparte foi talvez o maior general da história viva. Suas estratégias eram maravilhas de flexibilidade e detalhes combinados, e ele planejava tudo até o final. Mas depois de derrotar os austríacos em Austerlitz e em seguida os prussianos em Generalstadt, suas 2 maiores vitórias, ele impôs a estas nações termos rígidos com a intenção de fazer delas satélites enfraquecidos da França. Assim, nos anos seguintes aos tratados, ambos os países abrigaram um forte desejo de vingança.
Eles reforçaram secretamente seus exércitos e esperaram o dia em que Napoleão estivesse vulnerável. Esse momento chegou depois de sua desastrosa retirada da Rússia, em 1812, quando eles o abateram com terrível veemência. Napoleão havia permitido que emoções mesquinhas, o desejo de humilhar, de se vingar e forçar obediência contaminassem sua estratégia. Tivesse ele ficado concentrado em seus interesses a longo prazo, teria visto que era melhor enfraquecer a Prússia e a Rússia psicológica em vez de fisicamente seduzi-las com termos aparentemente dinarussos, transformando-as em aliadas dedicadas, e não em satélites ressentidos. Muitos na Prússia tinham visto Napoleão inicialmente como um grande libertador. Tivesse ele apenas mantido a Prússia como uma feliz aliada e teria sobrevivido à derrocada na Rússia e não teria acontecido Waterloo. Aprenda a lição direito: planos brilhantes e conquistas acumuladas não bastam. Você pode se tornar vítima de seu próprio sucesso, deixando a vitória seduzi-lo a ir longe demais, criando inimigos obstinados, vencendo a batalha mas perdendo o jogo político em seguida. O que você precisa é de um terceiro olho estratégico, a habilidade para se manter focado no futuro enquanto opera no presente e finaliza suas ações de um modo que atenderá a seus interesses para o próximo round da guerra. Este terceiro olho o ajudará a neutralizar as emoções que podem insidiosamente contaminar suas estratégias inteligentes, especialmente a raiva e o desejo de vingança. A questão crítica na guerra é saber quando parar, quando sair e quando entrar em acordo. Pare cedo demais e você perde o que poderia ter ganhado avançando, você concede muito pouco tempo para o conflito lhe mostrar para onde está indo. Pare tarde demais e você sacrifica seus ganhos exaurindo-se, agarrando mais do que pode manejar, criando um inimigo irado e vingativo. O grande filósofo da guerra Karl von Clausewitz analisou este problema, discutindo o que chamou de ponto culminante de vitória, o momento ótimo para terminar a guerra. Para reconhecer o ponto culminante de vitória, você precisa conhecer seus próprios recursos, o quanto é capaz de administrar, o moral de seus soldados, qualquer indício de uma redução do esforço. Deixe de reconhecer este momento, continue lutando e você vai gerar para si mesmo todos os tipos de consequências indesejadas, exaustão, ciclos cada vez mais intensos de violência e coisa pior. Na virada do século XX, os japoneses assistiram a Rússia avançar para dentro da China e da Coreia. Em 1904, esperando frear a expansão russa, eles atacaram de surpresa uma cidade de Port Arthur, dominada pelos russos, na costa da Manchúria. Visto serem nitidamente o país menor e com menos recursos militares, eles esperavam que uma rápida ofensiva funcionasse a seu favor. A estratégia criação do barão Gentaro Kodama, vice-chefe do Estado-Maior do Japão, foi eficaz. Ao tomar a iniciativa, os japoneses conseguiram conter a frota russa em Port Arthur enquanto desembarcavam exércitos na Coreia. Isso lhes permitiu derrotar os russos em batalhas chaves por terra e no mar. O ímpeto estava nitidamente do lado deles. Em abril de 1905, entretanto, Kodama começou a ver um grande perigo em seu próprio sucesso. O efetivo e os recursos militares do Japão eram limitados, os da Rússia eram imensos. Kodama convenceu os líderes japoneses a consolidarem os ganhos que haviam obtido e pedir paz. O Tratado de Portsmouth, assinado mais tarde naquele mesmo ano, concedia à Rússia termos mais do que dinarussos, mas o Japão firmou sua posição. Os russos saíram da Manchúria e da Coreia e deixaram Port Arthur para o Japão.